Você já deve ter ouvido falar que a carne de porco, principalmente crua, mal cozida, faz muito mal à nossa saúde. Mas por que será? Quer aprender? Fica comigo que logo depois da vinheta eu vou te ensinar. Aí, seja bem-vindo a mais um vídeo. Sou a professora Nayá e hoje nós vamos conversar sobre o complexo teníase cisticercose. Como eu sei que no final do vídeo você vai se esquecer, já aproveita, já dê o seu like, já se inscreve no canal, que hoje a gente vai ter muita coisa para aprender. Todo mundo gosta de participar de uma festinha, de um churrasco, comer uma carninha, se reunir com amigos, bater um papo, mas a gente também já ouviu falar que comer carne crua ou mal cozida pode trazer muitos riscos à nossa saúde, principalmente quando essa carne é uma carne de suíno, é uma carne de porco. Mas por que essa carne pode fazer tanto mal à nossa saúde? Será que o porco, o boi, são os verdadeiros vilões dessa história? Não são. Eles são vítimas. E você vai entender por que já já. Nós, seres humanos, é quem somos os principais vilões dessa história toda, desse complexo teníase cisticercose. Nós somos os culpados. Por quê? Porque quando a gente contamina o ambiente com as nossas fezes, principalmente e obviamente se formos infestados por uma tênia, por uma solitária, esse ambiente contaminado pode levar ovos a outros animais, como o suíno e como o bovino. E quando a gente olha uma verdura, muitas vezes a gente não vai enxergar. Mas se a gente pudesse ampliar a imagem que nós estamos vendo, se nós usássemos uma luva, um microscópio, principalmente um microscópio, nesse caso de teníase cisticercose, talvez nós encontraríamos alguns ovinhos como esses que vocês estão vendo, que são os ovos da tênia, os ovos da solitária. Esses ovos são tão pequenininhos que a gente não consegue enxergar sem a ajuda de uma lente de aumento. E por isso, se eu não lavar muito bem essa verdura, e se eu ingerir essa verdura crua, eu estou ingerindo ovos viáveis, ovos que vão entrar no meu sistema digestório, passar pelo estômago, chegar ao intestino, e nesse percurso estômago-intestino, esses ovos vão sofrer ações de sucos gástricos, de enzimas digestivas, de secreção biliar e vão se preparar e se tornar aptos a atravessar a barreira intestinal. Essa figurinha que vocês estão vendo é uma figurinha da parede do intestino, é na verdade um epitélio intestinal. E esses ovos que passaram pelo sistema digestório estão preparados para atravessar essa parede intestinal e atingir um vaso sanguíneo ou até mesmo um vaso linfático. E através, então, desses líquidos, ou sangue ou linfa, esses ovos podem atingir diferentes partes do corpo. Quando esses ovos, então, caem na corrente circulatória, por exemplo, eles vão até o coração e do coração eles podem se espalhar por várias partes do corpo, mas eles podem se fixar também na musculatura cardíaca. Na verdade, esses ovinhos, eles gostam muito de ambientes que se movimentam e que são ricos em oxigênio. E no ser humano, e em outros animais também, as principais partes do corpo que são ricas em oxigênio e se movimentam muito são músculos estriados esqueléticos, músculo cardíaco e, embora ele não se movimente, o cérebro, mas ele tem muito oxigênio. Então, os órgãos de eleição para cisticerco são principalmente cérebro, coração e diafragma, que é um músculo que participa muito da respiração. A língua também pode estar infectada. Tá, eu falei cisticerco, né? O que é esse cisticerco? Cisticerco, afinal de contas. Vejam que é
como se fosse uma larvinha que foi originada do ovo e que se instalou em alguns desses tecidos que eu comentei com vocês. Como que começa todo esse ciclo? De onde vem tudo isso? Olha lá, quem está nessa imagem? Um solzinho, uma graminha e um ser humano. Quando esse ser humano defeca num ambiente sem manter a correta destinação desses dejetos, se esse ser humano estiver parasitado pela forma adulta desse parasita que a gente está falando, a forma adulta se chama tênia, também é conhecida como solitária. Essas fezes vão conter os ovos dessa tênia, os ovos dessa solitária. E essas fezes ficam no ambiente mantendo esses ovos adequados para um processo de continuação de ciclo por muito tempo. Esses ovos ficam viáveis no ambiente por muito tempo. E mesmo que a gente nem perceba mais que tinha fezes ali ou que tem fezes ali, vem um porco e come esse alimento, come esse pasto, vem um boi, vem uma vaca e come esse pasto. E se essas fezes tiverem o ovo da tênia, esses outros animais, bovinos, suínos, vão adquirir a larva, que a gente chama de cisticerco. Então, veja bem, o adulto se chama tênia, a larva se chama cisticerco. Então, são reconhecidos 3 principais estágios desse parasita. O menorzinho deles, o mais jovenzinho de todos, é o ovo. A fase intermediária é a larva e o adulto é a tênia. Vejam as imagens do ovo, da larva e da tênia. Vejam que são diferentes. Ovo é menorzinho, é microscópio. Já a larva, o cisticerco, é maior, eu consigo enxergar, tem mais ou menos o tamanhozinho de um grão de ervilha. E o adulto é gigantesco. Tem parasitas que medem 5 metros, 4 metros, até 7 metros já tem relato em literatura de parasita com essa medida. Vejam que o ciclo desse parasita funciona assim, ó. Se um indivíduo ingerir o ovo dentro do seu corpo, depois de todo o processo de infestação, será encontrada a larva. Mas, se ele ingerir a larva dentro do seu corpo, depois do processo de infestação, será encontrada a forma adulta. Então, para o ser humano, que é o único que pode ter a forma adulta, para o ser humano desenvolver essa forma adulta, ele precisa ingerir a larva. E a larva veio de quem? Normalmente do suíno do bovino. Então, tá. Para o suíno e para o bovino terem a larva, eles ingeriram o quê? O ovo. O ovo veio de quem? Do ser humano, que tem a forma adulta. Então, na verdade, esse complexo teníase-cisticercose, ele tem esse nome, né, complexo, porque existem formas intermediárias que geram doenças diferentes. A cisticercose é uma doença de manifestação clínica bem diferente da teníase. Quem tem a larva pode manifestar uma sintomatologia principalmente neurológica, nervosa, com dor de cabeça, com paralisia, com cegueira e outros distúrbios. Mas quem tem a forma adulta normalmente tem cólica, tem dor na região abdominal, por conta do parasita estar fixado na parede do intestino. E como a larva acomete geralmente bovinos e suínos, mas também seres humanos, todos esses animais podem ter a forma neurológica, porque a larva se fixa na musculatura e no cérebro, são órgãos de eleição. Já a forma adulta, quem tem é só o ser humano. Então, essa cólica, essa manifestação de dores abdominais, só vamos encontrar nos seres humanos. Mas por que tem 2 doenças? Por que tem a do boi, por que tem a do suíno? Na verdade, existe uma predileção de cada uma dessas formas para cada uma dessas espécies. Para o ser humano, tanto faz. O ser humano pode ter tanto a tênia solium, que é o verme que está mais relacionado à carne suína,
quanto a Taenia saginata, que é o verme adulto mais relacionado à carne bovina, ingestão de carne bovina com a larva. A Taenia solium é o adulto, ela veio de uma larva. De qual larva? Cisticercus celulose. Já a Taenia saginata é o adulto, que também veio de uma larva. Só que qual larva? Cisticercus bovis. O ovo não tem nomes diferentes. É o ovo do é o ovo da Taenia solium ou o ovo da Taenia saginata, mas o ovo em si não recebe uma nomenclatura diferente, tá certo? Inclusive, eles não são perceptíveis, não são diferentes para se perceber nem usando o microscópio. O ovo é muito parecido, independente se é ovo de Taenia solium ou Taenia saginata. Mesmo os cisticercos, a gente não consegue saber se é Cisticercus bovis ou Cisticercus celulose só olhando ali a olho nu ou mesmo no microscópio. Eles são muito parecidos. Até tem pequenas diferenças, mas eles são muito, muito parecidos. Agora, o parasita adulto já é diferente. Já é possível a gente identificar, de acordo com os aspectos macroscópicos, diferenças entre os dois. De forma geral, então, agora que vocês já viram, né, como que é mais ou menos essa doença, a gente poderia olhar para esse ciclo e entendê-lo um pouquinho melhor. Quando o ser humano ingere uma carne crua ou mal cozida, ele vai ingerir normalmente a larva. Pode ingerir ovo com a carne? Biologicamente não é impossível, mas como que aconteceria dele ingerir o ovo com a carne? A carne deveria estar contaminada com fezes humanas. Aí sim, de bovinos e de suínos não. Então, geralmente a carne tem a forma larval, o cisticercus, a cisticercose. Então, o ser humano ingere a larva. Essa larva vai se fixar no intestino, vai se transformar num verme adulto, que vai ficar gigantesco. Esse verme adulto, depois de um tempo, começa a eliminar ovos para o ambiente, numa estrutura, uma parte desse verme chamada de proglote. Então, quando esses ovos vão para o ambiente, essa figurinha tem um boizinho, mas poderia ser um suíno. O suíno ou o boi ingerem o pasto contendo os ovos que vieram do intestino do ser humano e adquirem a forma larval. Eles ingeriram um ovo, eles vão ingerir a forma larval, eles vão ter a cisticercose. E daí entra a importância do médico veterinário. Você sabia que um médico veterinário fiscalizou toda a carne que você come todos os dias? Não só a carne, todos os produtos de origem animal. É responsabilidade do médico veterinário atestar a qualidade de um alimento de origem animal antes dele ir para o comércio. E o médico veterinário é capaz de saber se aquela carne tem ou não tem cisticerco. E se tiver, ela vai ser condenada e não vai diretamente para consumo humano sem passar por algum tratamento dentro do frigorífico que garanta a inativação dessa larva. Olha só o tamanho desse verme. Dá uma olhada. É horrível, né? Essa é uma tênia dentro de um intestino de um ser humano. Veja que dá para ver até mesmo as proglotes, que são essas estruturas que parecem umas escamas, umas divisões. É ali dentro que se encontram os ovos. Então, quando a proglote ela sai do intestino junto com as fezes, no ambiente ela se rompe e libera os ovos. Vejam que o verme adulto tem uma cabeça que tem ganchos ou ventosas, daí a diferença entre a Taenia solium, que tem ganchos, e a Taenia saginata, que tem ventosas. Então, através desses ganchos, dessas ventosas, esse verme se fixa à parede do intestino e começa a se alimentar do sangue desse hospedeiro, desse ser humano. E aí, ele vai crescendo, esse verme vai crescendo, vai ficando gigantesco, vai ficando gigantesco e as proglotes mais na porção final desse verme já são proglotes maduras e cheias de ovos, porque dentro da proglote a gente encontra sistema reprodutor tanto masculino quanto feminino. Esses vermes são hermafroditas, então eles já põem proglotes para o lado de fora do intestino cheio de ovos férteis.
Vejam a cabeça, que a gente também chama escólix, da tênia solium, essa que tem os ganchos à esquerda, e à direita da tênia saginata com as ventosas. Essa é uma proglote de tênia solium à esquerda, tênia saginata à direita. Isso que vocês estão vendo ali dentro, escuro, é o útero gravídico. É o útero cheio de ovos férteis. Esse é um desenho esquemático mostrando os testículos, que são muito numerosos. Todos esses pontinhos que vocês estão vendo são testículos. Aqui, ó, todos esses pontinhos são testículos e aqui é o útero. Então, a proglote, ela tem um sistema reprodutor masculino e feminino, por isso esse verme é um hermafrodita. E aqui, a gente já pode observar o ovo com uma parede bem grossa. Essa parede aqui é chamada de embrióforo. Esse embrióforo é perdido durante aquele trânsito pelo sistema digestório, como eu tinha falado para vocês. As enzimas digestivas, a secreção biliar degradam esse embrióforo. E aí o ovo, então, passa a ser apto a atravessar a parede intestinal. Então, quando o embrióforo é perdido, ele libera a oncosfera. E essa oncosfera, ela penetra nas vilosidades intestinais com a ajuda desses acúlios, que são essas estruturas que vocês estão vendo que parecem uns espinhozinhos. E aí, pela corrente circulatória ou linfática, vão esse ovinho, né? Que ainda é um ovinho, que já está se transformando. Mas ele vai se fixar na musculatura, ele vai se fixar no cérebro, ele vai se fixar no coração, e aí ele vai desenvolver uma vesícula, como essa daqui. E dentro dessa vesícula, a larva vai se desenvolvendo, vira um cisticerco. Então, o ovo que atravessou a parede intestinal vai sofrendo modificações lá no tecido onde ele se instalou e vira o cisticerco, vira a forma larval. O maior risco é quando esse cisticerco se aloja em sistema nervoso, em cérebro, porque aí ele pode provocar uma série de distúrbios, incluindo epilepsia, incluindo perda de movimento, até mesmo cegueira, tanto no cérebro, se ele se instalar em região responsável por processar imagens, ou quando ele se instala nos olhos diretamente. Ou seja, existe um hospedeiro definitivo, que é o ser humano. Então, o ser humano é o hospedeiro definitivo, só ser humano tem forma adulta, ser humano que é o principal responsável por continuar todo esse ciclo. Quem pode ser hospedeiro intermediário? Tá, quem que é hospedeiro intermediário? Hospedeiro intermediário é quem tem a larva. Hospedeiro intermediário é quem tem aquela forma intermediária, que está ali no meio, que é a larva. Quem pode ter larva? Qualquer espécie animal, mas principalmente no caso da Taenia solium. Como que eu sei se Taenia solium é de bovino, de suíno, lá de carne mesmo? Solium é um nome menor que saginata. Porquinho é menor que boi. Então, Taenia solium é aquele que tem o suíno como principal hospedeiro intermediário. Mas o ser humano também pode ser, se o ser humano ingerir o ovo, através de verduras mal lavadas, através de verduras contaminadas com ovos. Pode até ser que ele tenha a forma, né, de cisticerco se ele se auto-infestar. Isso acontece quando, por um movimento antiperistáltico, a proglote, ao invés de sair do corpo, parar no ambiente, volta para o estômago, permitindo que o ovo passe de novo pelo sistema digestório e chegando lá no intestino como uma forma viável de ser absorvida. Tá, pessoal? Então, o mais comum é o ser humano ter a larva ingerindo ovo de verdura, não de carne crua. Mas ele pode se auto-infestar. O suíno vai ter essa forma larval também ingerindo os ovos que vieram com as fezes dos seres humanos. Tá, quem mais? O cão, o gato, carneiro, cabra são animais que podem ter a cisticercose. Mas lembrando que se estamos falando da forma adulta, Taenia solium, que está lá no intestino do humano,
A forma intermediária, cisticerco celulose, quem vai ter é principalmente humano e suíno. E se a gente estiver falando da forma adulta que está lá no ser humano, que é a Taenia saginata? Nesse caso, a larva é o cisticercus bovis. E quem que vai ter? Principalmente ser humano e bovino, embora também possa aparecer em outros animais. Gostou? Entendeu? Então, eu tenho certeza que agora você já vai saber que o porco, o boi, são vítimas tanto quanto um ser humano é quando ingere ovos. Mas quem contaminou o ambiente com ovos? Ser humano. Espero que tenham gostado. Dê o like, se inscreve no canal, compartilhe essa informação para que outras pessoas também consigam entender o que você acabou de entender. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui comigo e a gente se encontra no próximo vídeo.